Quem tem fome tem pressa, já dizia Herbert de Souza lá nas décadas de 80 e 90, quando a ideia de sermos um país de famintos era naturalizada e atenuada pela desculpa de também sermos o país do futuro. O futuro chegou e em 2014 saímos do mapa da fome, mas a falta de alimentos já volta a bater as portas de mais de 117 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população não tem hoje a garantia de fazer 3 refeições por dia. Hoje a gente vai conversar sobre o Brasil de volta ao mapa da fome. A fome, como dizia Josué de Castro, é obra dos próprios homens. Nós temos efetivamente uma opção política de não investimentos e, ao mesmo tempo, uma desconstrução de direitos. A alimentação adequada é um direito. Hoje, Belo Horizonte conta com uma rede de 4 restaurantes populares e um refeitório. Evidentemente, a pandemia contribuiu. O desemprego está em alta, o preço dos alimentos também está em alta e o valor do auxílio diminui. É uma matemática que não fecha. Conversando comigo hoje pela internet sobre o Brasil de volta ao mapa da fome, Renato Maluf, coordenador da Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Elisabetta Recine, professora da Universidade de Brasília e integrante do Observatório de Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional. E Maria Emília Pacheco, assessora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, e membro do Núcleo Executivo da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia. E você é a nossa 4ª convidada ou convidado. Tem comentários e perguntas? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. E participe da nossa conversa. Elisabetta, Maria Emília, Renato, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, falando desse assunto que faz parte da história de vocês com muita força, né? Cada um de vocês já ocupou o cargo de presidente do CONSEA, que é um conselho muito importante. Vamos falar um pouco dele aqui ao longo do programa. Renato, eu quero começar com você, trazendo para a gente um pouco de quais são as raízes da fome no Brasil e por que esse problema parece tão difícil de ser resolvido. Eu estou sem o seu som, seu microfone. Preciso que você habilite seu microfone. Desculpa. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme compartilhar essa mesa com Maria Emília e Beta. Se eu tivesse que apontar a principal causa, eu iria imediatamente falar das desigualdades sociais que marcam a sociedade brasileira, que são constitutivas da nossa sociedade e uma das mais elevadas do mundo. Aí você encontrará as raízes principais de um fenômeno, uma mazela, que não tem justificativa alguma para ocorrer num país com as características do Brasil, não fosse o tema da desigualdade social. Das desigualdades sociais, são de vários tipos, que se manifesta na concentração da propriedade da terra, característica histórica nossa, da precarização do trabalho, no desemprego, no baixo rendimento, na ausência de alguns direitos fundamentais. Somos uma sociedade sem muita prática, né? Uma sociedade não tem muito uma cultura de direito. E políticas públicas que, na maior parte dos casos, historicamente, sempre fortaleceram a desigualdade, né? As desigualdades. Então, eu diria que está aí. Agora, claro, não é um evento inevitável, como você acabou de mencionar, né? Já conseguimos, em algum momento, superá-la. A pergunta que fica para o nosso debate é como é que é possível ter voltado. Essa aqui acho que é a questão. E vamos falar disso ao longo do programa. Elisabetta, o agronegócio, como o Renato estava falando, concentra muitas das terras brasileiras estão nas mãos do agronegócio, que produz muito alimento. O Brasil é reconhecido mundialmente como um grande produtor de alimentos. Então, onde é que está o contrassenso aí? Como é que a gente pode ser um grande produtor de alimentos e, no entanto, ter tanta gente, metade da população passando fome nesse momento? Estou também sem seu microfone. Isso é normal, gente. Todo programa isso acontece. Fiquem tranquilos.
Bom, quero também agradecer o convite e dizer da minha satisfação de estar aqui com Maria Emília, Renato e com você. Bom, acho que essa resposta ela é relativamente simples, né? Se nós pensarmos para quem essas toneladas de alimento vão, né? Quem são os alimentados pelos recordes de safra do agronegócio? Infelizmente, não são as pessoas, né? Grande parte da nossa produção é de commodity, são grãos que são exportados e que viram ração animal nas diferentes partes do mundo. Quem alimenta realmente a população brasileira, quem forma a diversidade do nosso prato, é a pequena agricultura, né? É o campesinato, é a agricultura familiar, que vem sendo penalizado não somente a partir da pandemia, mas alguns anos antes da pandemia, os orçamentos públicos de financiamento da produção, de compras públicas, de assistência técnica, foram drasticamente reduzidos. Então, o que está acontecendo com quem produz a nossa comida é um nível de resiliência e sobrevivência espetaculares, assim. É só ver o quanto eles foram importantes, os grandes movimentos do campo, o quanto eles estão sendo importantes nesse momento da pandemia, não só para garantir o nosso mercado, né, mas também em práticas solidárias horizontais que vêm minimizando essa catástrofe, né, que nós estamos vivendo. Maria Emília, para a gente também oferecer para quem está em casa acompanhando a gente um conhecimento básico aí do que a gente vai discutir aqui hoje. O que é segurança alimentar e nutricional e qual é a importância disso ser pauta o tempo todo para a gente entender o que a fome e a segurança alimentar nesse conjunto, né, de palavras que, na verdade, nos dizem muito mais do que isso, né? Queria que você explicasse um pouquinho para quem não sabe o que significa um país que oferece segurança alimentar e nutricional para a sua população. Muito obrigada, é um prazer vir aqui nessa sala com você, com os meus colegas, amigos, Beta e Renato. E essa pergunta é muito importante, porque nós temos que sempre lembrar que nós estamos falando de um direito. E é um direito a uma alimentação adequada e saudável, e é um direito que a população tem de se ver livre da fome. Isso significa cumprir alguns requisitos, né? O acesso ao alimento de qualidade, saudável, ele precisa ser suficiente, permanente, precisa respeitar as práticas culturais, porque um país que tem tantos biomas, tantos ecossistemas, que tem uma variedade enorme étnico-cultural, tem também o direito a uma alimentação variada. E uma alimentação que promova a saúde e que esteja em harmonia com o meio ambiente. É exatamente o contrário o que nós temos com o domínio do agronegócio. Aliás, a palavra agronegócio, ela já rompe com um paradigma do que é a agricultura. Quando a gente fala de agricultura, nós estamos falando de uma variedade de sistemas agrícolas, estamos falando de culturas alimentares distintas, e o agronegócio, ele sai da complexidade para a simplificação, porque monocultivo e baseado nesses insumos químicos, isso é uma simplificação, e ele agride, pretende dominar também a natureza, né? E é o inverso que nós falamos quando defendemos a segurança alimentar e nutricional baseada em outro sistema de produção, que produza, né, uma relação de harmonia com a natureza e não de destruição permanente da natureza. E se me permite, eu queria só acrescentar, quando você perguntou pelas origens da fome, eu gostaria já de dizer que esse país, no seu início, optou pela grande propriedade, pelo latifúndio, e não pela pequena propriedade. E quero lembrar que nós temos uma dívida histórica, porque em 1870 foi instituída a Lei de Terras, exatamente na mesma época da chamada Lei Eusébio de Queiroz, o que significou o seguinte: com a libertação dos ex-escravos, eles não tinham garantido o acesso à terra. Esse acesso precisava ser feito pela compra, pelo mercado, e eles não tinham este direito.
Então, na origem, nesse país que carrega essa marca da escravidão, nesse país de racismo estrutural, nós temos na sua origem as bases do que é hoje a nossa agricultura de concentração crescente de terras. Obrigada. E é muito bom você trazer essa questão histórica, né, Maria Emília? Porque, de fato, hoje a gente tem Seis Marias com outros nomes, né? A verdade é essa, que essa história a gente está arrastando ao longo dos séculos e não vai mudar enquanto não se tiver uma determinação política de fazer uma alteração consistente, né? E agora a gente vai ver uma reportagem e, enquanto isso, você pode encaminhar perguntas e comentários para os nossos convidados e participar dessa conversa. A fome faz parte da história brasileira, como a gente estava comentando agora. Tão presente na realidade e na literatura que por muito tempo pareceu inevitável. Na mesa, o prato principal de milhares de brasileiros. Como diz o poeta Braulio Bessa, é difícil entender por que falta tanto de comer se todo mundo é igual. A luta contra a fome no Brasil é marcada por nomes como Herbert de Souza, o Betinho, que mobilizou a sociedade na década de 90 e colocou a discussão em pauta. Um período de muitas mudanças, com a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e de políticas públicas conectadas entre si. Foi uma série de políticas aplicadas que acabaram tendo um êxito muito grande naquilo que era um objetivo naquele momento, tanto de governo quanto de sociedade civil, de nos livrarmos dessa situação que muitas vezes era considerada como uma fatalidade a qual o país nunca poderia sair. E depois de muitos anos de trabalho, em 2014, o Brasil finalmente saiu do mapa da fome. O país aparece nesse mapeamento feito pela ONU, quando a subalimentação afeta 5% ou mais da população. Mas a fome logo voltou a crescer. De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares feita pelo IBGE, entre 2017 e 2018, mais de 10 milhões de brasileiros já sofriam com a insegurança alimentar grave. Nós temos efetivamente uma opção política de não investimentos e, ao mesmo tempo, uma desconstrução de direitos. Junto com isso, a redução do Bolsa Família, a redução dos programas de transferência de renda, a redução da política de compras governamentais, em especial a política de aquisição de alimentos. E com a pandemia do novo coronavírus, a situação da fome no Brasil ficou ainda pior. Um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelou que, em 2020, mais da metade da população teve que comer menos para não faltar alimento para o dia seguinte. A pesquisa revela ainda que, nos últimos meses do ano passado, 19 milhões de brasileiros vivenciaram a insegurança alimentar grave. Quando uma família se vê obrigada a reduzir o que cada um vai comer, precisa escolher quem se alimenta de pouco ou mesmo não tem nenhuma refeição. Algumas famílias sem nenhuma renda, né? Dependendo só quando ele é concedido de auxílio emergencial. Então, evidentemente, a pandemia contribuiu, mas é preciso ter bastante a noção de que, na verdade, o desmonte já estava sendo feito antes. Tem muita chance da gente chegar num momento de convulsão social, porque o desemprego está em alta, a gente não tem, o preço dos alimentos também está em alta e o valor do auxílio diminui. Então, a gente é uma matemática que não fecha. Nessa conta tem muita gente sem renda. O salário mínimo também não está acompanhando a inflação. E no supermercado, o dinheiro não rende mais. Dessa forma, a realidade ficou ainda mais complexa para as iniciativas de combate à fome. É o caso das cozinhas solidárias, que tiveram que dobrar a produção e repensar estratégias. Se antes da pandemia era servido um almoço aos domingos, agora eles também preparam o café da manhã diário para centenas de pessoas. Então isso trouxe o desafio da gente precisar aumentar a produção de comida na cozinha, que por outro lado traz o desafio de recursos, né, de arrecadação, de doações, para a gente conseguir dar essa resposta. E para o país avançar em mais respostas, alguns ingredientes contra a fome são necessários.
Uma receita que pede políticas públicas direcionadas e a conexão entre elas, o diálogo com a sociedade, a reforma agrária, a valorização da agroecologia e da agricultura familiar. Cerca de 24% da área total dos estabelecimentos rurais que está ocupado pela agricultura familiar e camponesa. Mesmo assim, essa agricultura ela é responsável pela grande diversidade de produtos que chega à nossa mesa todos os dias. A alimentação adequada é um direito social, está na Constituição, e isso, só dele estar na Constituição, ele já se coloca como uma responsabilidade do Estado, do governo, né, da estrutura do Estado, de pautar e de criar caminhos e de criar políticas públicas para que ele seja garantido. O Brasil precisa novamente tomar para si e sua sociedade de que a fome, como dizia Josué de Castro, é obra dos próprios homens, ele dizia assim. E, nesse sentido, nós já experimentamos e nós sabemos como podemos reduzi-la e até mesmo algum dia erradicá-la. Renato, essa fala, né, do Francisco Menezes, ela é muito impactante e tão simples ao mesmo tempo, né? A gente, antes do programa começar, você trazia aqui bastidores de uma história, né, ali do final dos anos 80, de documentos para a criação do Conceia, para a discussão da questão da fome no Brasil, já ainda no início dos anos 90, final dos anos 80. Eu queria começar o programa agora, essa rodada de debate, refletindo sobre o Conceia e a importância dele. Um conselho que ficou entrando e saindo da política por conta da sua extinção, dependendo de cada governo. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Conceia e qual a importância que ele teve para a erradicação praticamente, né, da fome no Brasil, do tamanho que era, não chegou a ser erradicada, né, mas avançamos bastante. Com a atuação do Conceia também, né? Qual a importância desse conselho e o que ele é? Eu falo com muito prazer e muito orgulho, já que nós três, e mais o Chico Menezes, que acabou de declarar, tivemos o orgulho de ajudar na construção e de presidir, né, o Conselho. O Conselho, ele é primeiro resultado de uma construção social que se iniciou no Brasil no final dos anos 80, desenvolveu-se ao longo dos anos 90, e daí surgiram, inclusive, uma mobilização em torno dessas referências, da segurança alimentar, da soberania e do direito humano à alimentação. Boa parte da conceituação de segurança alimentar, até que Maria Emília já mencionou, é fruto dessa construção social. E ele teve uma primeira existência curta, breve, na presidência do Itamar Franco. Logo foi fechado no governo Fernando Henrique, que o substituiu por uma outra coisa, por um outro tipo de visão. Mas em 2003, no seu primeiro ato, o então presidente Lula recriou o Conselho e ele se constituiu então como um órgão de assessoramento da Presidência da República. É fruto da prioridade que esse tema adquiriu na agenda do governo do então presidente Lula, sob o slogan, né, o lema da Fome Zero. O Conceia é um espaço, digamos, de representação muito diversa, nunca foi corporativo, sempre procurou expressar a diversidade da sociedade brasileira, e ali se construíram muitas das propostas que vieram a se tornar, inclusive, experiências inovadoras no mundo. Foi a partir dessa participação social. Eu costumo dizer que muito do êxito que o Brasil teve, inclusive esse que você mencionou, de sair do mapa da fome, se deveu a duas razões. A primeira, acho que a decisão política do presidente Lula foi o mérito dele, e a segunda é a competência com que a sociedade civil ocupou o espaço que lhe foi oferecido. Competência técnica inclusive, e engajamento político, compromisso político. Todos os debates e posicionamentos do Conceia sempre foram muito fundamentados e sempre foram muito valorizados por isso, né? Nem tudo que o Conselho propunha virava política de governo, os governos são heterogêneos, representam distintos, às vezes até interesses conflitivos, mas várias das coisas que o Conceia fez foram muito importantes. A lei orgânica
foi construção conjunta, sociedade e governo. Incorporar o direito humano à alimentação na Constituição Federal foi obra de uma mobilização conjunta. O programa de aquisição de alimentos, que acabou ganhando o mundo como um modelo de intersetorialidade que compra da agricultura familiar e promove o acesso às pessoas em situação de vulnerabilidade, foi criado dentro do Conselho. A reforma da alimentação escolar, o programa 1 Milhão de Cisternas, uma das iniciativas mais notáveis do Brasil, fruto da sociedade civil nordestina e do semiárido, passou por dentro do Conselho posteriormente, e aí sempre teve um espaço. A representação indígena, a representação da população negra, era de fato uma agenda muito ampla e com muita visibilidade, justamente porque estava na presidência da República. O fato de ser presidido por alguém da sociedade civil foi muito relevante, aumentava a autonomia do Conselho. O problema esteve onde? Quando, do golpe parlamentar de 2016, o presidente que assumiu, o Michel Temer, ele não fechou o Conselho, mas começou o seu esvaziamento, tanto do Conselho, que é o espaço de participação, quanto da Câmara Interministerial, que era o órgão de governo que reunia os ministérios que estavam no Conselho. Esse esvaziamento, o desmonte de alguns programas começou, né, a partir já desse momento, e o governo Bolsonaro, surpresa nenhuma, no seu primeiro ato, fechou o Conselho. E, ao fechar o Conselho, ele interrompeu todo esse processo e um pouco levou a cabo o desmonte que eu estava me referindo. Está na origem das causas desse reaparecimento da fome. Maria Emília, trazendo um pouco dessa fala do Renato, né, da importância dessas políticas públicas que vêm também com a participação da sociedade civil e com o apoio, sim, da gestão pública, eu queria que você falasse um pouco mais da importância da agroecologia, da articulação nacional, né, pela a agroecologia, ainda mais nesse momento, que muitas dessas iniciativas são as que fazem chegar alimento a populações em várias partes do Brasil, né? Nós precisamos, então, remontar ao início dos anos 2000, quando a Articulação Nacional de Agroecologia foi criada. E a criação da ANA, ela é fruto de uma mobilização de experiências que já existiam na sociedade civil brasileira, mas faltava condensar essas experiências afirmativas, né? E com tanta eficiência, com bons resultados, precisava ser reconhecido como uma política pública. O que é interessante no Brasil é que esse diálogo foi ocorrendo da luta pela soberania alimentar e a luta pela agroecologia. E nós, como o Renato acabou de dizer, tivemos em 2006 a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e em 2012, como esses movimentos na sociedade iam simultaneamente ocorrendo, em 2012 tivemos, então, a instituição da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E se a gente atentar para observar, há um diálogo do conteúdo dessas políticas e de suas diretrizes, porque a política de segurança alimentar e nutricional fala, além do acesso, distribuição de alimentos, fala da produção em bases agroecológicas, faz essa defesa, essa afirmação. E se a gente observa a diretriz da Política Nacional de Agroecologia, ela também fala no objetivo de soberania alimentar. Em resumo, a agroecologia cada vez mais significa uma luta emancipatória pela transformação dos sistemas alimentares, o que supõe esse diálogo bem forte, né, bem incisivo com a política que, lamentavelmente, como também o Renato já disse, ela atualmente não só regrediu, ela está praticamente destruída, assim como a política de agroecologia. Mas nós persistimos nessa luta com a dinâmica da articulação de agroecologia, do coletivo, que seguramente vamos falar sobre ele também, que está propondo uma conferência popular autônoma, né, de soberania, segurança alimentar e nutricional no Brasil, e porque insistimos que essa transformação dos sistemas alimentares, ela deve ter, na sua base, uma perspectiva de soberania alimentar e de agroecologia. Este é o centro do nosso debate, na contraposição, na contramão do que é o domínio crescente do agronegócio
e do Brasil como uma fronteira agrícola que cada vez mais privatiza terras. E aí, Elizabeth, a gente chega agora com essa pandemia numa nova situação, mas não tão nova assim, né? A gente sabe que problemas foram extremamente agravados, muitos problemas foram extremamente agravados, mas a maioria deles já existia, foi acentuado nesse momento, né? E aí, como é que você avalia? Você esteve com a gente aqui há um ano atrás, mais ou menos, a gente já discutindo, né, a questão da agroecologia nesse momento da pandemia. Queria que você fizesse um breve retrospecto aí como é que você percebe esse cenário, o que mudou nesse último ano e para onde você imagina que a gente esteja indo, tanto de soluções possíveis quanto das não soluções que estão postas, né? Difícil, né, essa pergunta. Pergunta de $1 milhão, né? Se nós pensarmos onde cada um de nós estava em março do ano passado, né, quando as primeiras notícias sobre a pandemia, os primeiros casos, tal, o quanto a gente não era possível projetar, né, abril de 2021. Nós entramos na pandemia, naquele momento já era evidente, assim, nós entramos na pandemia em condições muito desiguais, por conta do que Maria Emília já comentou e Renato já comentou. Principalmente a partir de 2016, toda o que a gente poderia chamar de uma rede, né, de políticas sociais que iam nas suas diferentes responsabilidades, contribuindo para que a população brasileira pudesse organizar sua vida, ter acesso a bens e direitos básicos, etc., tudo isso vai se desmantelando. E já era evidente, pelos dados, por exemplo, de pobreza e extrema pobreza, a gente tinha uma queda, né, que tem o seu menor valor em torno de 2014, que coincide com a publicação do Mapa da Fome, e a partir daí isso começa a aumentar. E dada a importância da alimentação na vida de todos nós, ele é uma necessidade básica, as famílias, principalmente as famílias de baixa renda, elas dedicam grande parte do seu orçamento para garantir a alimentação. Então, uma vez que a renda está caindo, o trabalho é cada vez mais informal, houve a reforma trabalhista, houve a reforma da Previdência, é mais do que óbvio que a fome ia aumentar. Era mais do que óbvio. Vem a pandemia e deixa isso de uma maneira muito aguda, né? Então, foi aí que a gente percebe, assim, tem um retrato bruto, né, das consequências de tudo que foi feito no país e continuou sendo feito, porque é importante a gente lembrar, a pandemia não gerou consequências iguais para todo mundo, pelo contrário, né, quando você vê que o número, por exemplo, de bilionários aumentou no mundo, que há setores da economia que comemoram lucros, né, inéditos. Então, peraí, alguns estão na pandemia sofrendo essas consequências e outros a pandemia é muito diferente, né, por vários motivos. Então, mostra que, na verdade, esses setores, eles não dependem das condições da população brasileira, eles estão num outro patamar. Mas a população e grande parte da sociedade brasileira sofre as consequências de como esses setores estão organizados. O que a gente tem pela frente é muito difícil falar isso, né? Eu acho que nós temos muita luta, muita resiliência e muita resistência. E a sociedade brasileira organizada que atua em nome dos direitos e do interesse comum, do interesse público, a duras penas continua atuando de uma maneira muito importante. Eu só quero, para finalizar essa parte, registrar, por exemplo, todo o movimento que ocorreu por inúmeros coletivos, organizações e movimentos, para fazer com que a agenda de soberania e segurança alimentar e nutricional ganhasse uma outra visibilidade, por exemplo, nas eleições municipais. As portas, né, das políticas públicas federais, elas estão fechadas, mas há um enorme potencial para nós atuarmos e para que os municípios, tanto o legislativo quanto o executivo,
tomem para si ações e responsabilidades que podem ser desenvolvidas nesse nível. Nós temos inúmeras experiências sobre isso e agora nos cabe fazer com que isso ganhe um volume muito maior, porque isso também cria uma resiliência, uma resistência em relação a projetos e processos de desmonte que vêm do nível federal. E a gente vai justamente falar sobre isso no próximo bloco, então vamos fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco vamos conhecer iniciativas que levam alimento a quem tem fome. A gente volta rapidinho, não sai daí não. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Brasil de volta ao mapa da fome. Comigo via internet, Renato Maluf, coordenador da PenSan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Elisabetta Recini, professora da Universidade de Brasília e integrante do Observatório de Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, e Maria Emília Pacheco, assessora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, e membro do Núcleo Executivo da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia. E se você ainda não participou no primeiro bloco, a hora é agora. Manda suas perguntas e os seus comentários para a gente, que eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Restaurantes populares e doações de alimentos. Agora você vai conhecer 2 exemplos de iniciativas que fazem chegar alimentos a quem tem fome. Na marmita, arroz e carne moída. Logo na entrada do restaurante popular em Belo Horizonte, cada um aguarda a vez de pegar o almoço. Essa é uma rotina que já tem 24 anos. Os restaurantes populares são equipamentos da Política Municipal de Segurança Alimentar. Ele foi criado pela primeira vez na década de 90 no município de Belo Horizonte. Depois, inclusive, foi um modelo para o governo federal que financiou esses equipamentos em vários municípios de grande e de médio porte no Brasil inteiro. E enquanto a comida está sendo servida, a Darkilane conta como o restaurante popular funciona. A ideia é que o município subsidie uma alimentação de qualidade. Hoje, Belo Horizonte conta com uma rede de 4 restaurantes populares e um refeitório, e o valor da refeição subsidiada é em torno de R$ 3,00 o almoço. Quem tem cadastro no Bolsa Família paga metade do valor. E a população que vive em situação de rua recebe o almoço gratuitamente. E nesse período de pandemia, a demanda mudou. Como os restaurantes são em áreas de grande circulação, de fato, reduz a procura pelo equipamento. Por quê? Porque nós temos menos trabalhadores ali no entorno para acessar esse equipamento. Mas, por outro lado, aumenta a procura daqueles mais vulneráveis, das famílias mais vulneráveis que moram no entorno, da população em situação de rua, das famílias do Bolsa Família. Os restaurantes populares de Belo Horizonte utilizam alimentos frescos que são comprados diretamente do produtor pelo Programa de Aquisição de Alimentos Doação Simultânea. O PAA garante ainda o abastecimento do Banco de Alimentos da cidade. De Belo Horizonte, vamos para a zona rural do município de Palmeira dos Índios, em Alagoas, conhecer outra iniciativa contra a fome. Essa é a Fazenda Canto. Ela faz parte do território tradicional do povo Chucuru Cariri. Por aqui se produz de tudo: mandioca, batata doce, milho e banana. E ainda tem a produção de hortaliças. Desde 2014, a comunidade vem buscando alternativas para preservar suas origens e ajudar as populações que vivem no entorno. E através de um acordo com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, isso pôde ser ampliado. A companhia entrou com a doação de máquinas e equipamentos agrícolas. A contrapartida por parte do Chucuru é doar 1% do valor do investimento feito em alimentos. Beneficiamos o lar da criança, que trabalha em média com 120 famílias, né? E também a própria Associação Padre de Vila Nova, que tem um público muito grande lá no município de Palmeira dos Índios, principalmente nesses períodos, né, de que a organização está recebendo algum apoio, né? E recentemente fizemos uma outra doação
que foi também para o movimento pró-desenvolvimento comunitário, né? E durante a pandemia, através do programa de cesta de alimentos, uma parte do que é produzido no Agreste vai parar no sertão de Alagoas. Essa produção, ela saiu daqui da aldeia, por exemplo, foi para doação para outros povos, os povos indígenas do sertão alagoano. Então, a situação é assim, a falta da terra, falta a água. E na comunidade vizinha ao Chucuru, a dona Rosimari, que mora no bairro Cafurna, agradece. Foi uma maravilha dele mandar essa doação de banana, doação de banana, doação de verdura, que coisa linda, coisa mais linda. Doação, tudo bem organizado, tudo verdinho, que nós amamos, vocês que é índio, que se lembra do povo daqui da nossa comunidade, encher a barriga daquelas mães solteiras, sofridas daqui. Muito interessante ver, né, essas iniciativas de troca, de um olhar para o outro e o quanto que se facilita, né, até as políticas públicas. As políticas públicas facilitam que essa articulação aconteça e essa articulação facilita com que todos possam ter acesso a um alimento. Renato, eu queria trazer uma coisa importante aqui para a nossa conversa. Eu queria que você comentasse os dados do mais recente inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, né? Foi realizado pela rede Pensan. O que você destacaria nesse inquérito? O que te chama mais atenção? Bom, eu começo destacando a própria realização dele, ou seja, a iniciativa de uma rede que foi um dos muitos bons produtos do Conceia, que é uma rede que reúne pesquisadores e pesquisadoras de todo o Brasil em torno desse tema. E essa rede, nós tínhamos já do ano passado uma percepção de que o agravamento da condição estaria em curso, da condição alimentar e nutricional. O IBGE lançou em setembro os dados de 2017 e 2018, que já revelavam uma reversão da tendência que nós tínhamos, a tendência positiva até 2014, que chegou a ter mais de 70% dos domicílios em segurança alimentar e menos de 4% na condição de insegurança grave, onde convive a fome. Em 2017, 2018, essa tendência já tinha se revertido, a segurança alimentar já tinha caído e aí todas as formas de insegurança alimentar estavam aumentando. Nós decidimos que era preciso ter um dado sobre o contexto da pandemia. Daí nos mobilizamos, construímos uma enquete com base na escala brasileira de insegurança alimentar. Recebemos um apoio crucial do Instituto Ibiratanga, da Oxfam Brasil, da ActionAid Brasil, da Fundação Friedrich Ebert, e uma parceria muito boa com o Instituto Vox Populi. E aí fizemos a enquete em dezembro de 2020, quando já estávamos há 3 meses com o auxílio emergencial pela metade do seu valor. Portanto, já estávamos começando a captar a fragilidade desse auxílio ano passado, né? O que aparece ali? Primeiro, um agravamento, nós esperávamos dados ruins, talvez não esperássemos tanto. Um agravamento de tal ordem que menos da metade dos domicílios no Brasil poderiam ser considerados em segurança alimentar, menos de 50%. Os nossos dados são comparáveis com o do IBGE, porque foi adotada a mesma metodologia, o mesmo critério de amostra, né? E a segunda é que esses 50 e poucos % em insegurança alimentar significa que 116 milhões de brasileiros e brasileiros tiveram o seu padrão alimentar afetado de alguma maneira, né? Ou porque não comeram com o mesmo padrão que tinha, ou porque comeram menos, mesmo que não passando fome, comeram menos, ou que conviveram com a fome. E esses são os 19 milhões que vem sendo chamado a atenção, né? O que a pesquisa fez, além de mostrar o agravamento, ela deu rosto a essa insegurança alimentar. Primeiro, é importante dizer que, se é verdade que 19 milhões convivendo com fome é o dado mais grave, não é menos importante dizer que há 90 milhões que não são extremamente pobres, mas mesmo assim tiveram a sua alimentação comprometida.
aí está o contingente de desempregados, trabalhador informal, trabalhador precário, mal remunerado, etc. E o rosto da fome no Brasil tem local de moradia, sexo, cor da pele e escolaridade. Na área rural, o indicador é mais grave. Nas regiões norte e nordeste é mais grave do que o sudeste, mas eu sempre gosto de dizer, se é verdade que no nordeste o percentual de famintos é mais elevado, o número absoluto é igual ao do sudeste rico. O sudeste rico tem os mesmos 7 milhões de brasileiras e brasileiros convivendo com a fome que o nordeste, para não ficar alimentando mais um preconceito, que é o preconceito contra o nordestino, por causa da seca. Não, é desigualdade mesmo, é a desigualdade que faz com que a fome se manifeste em São Paulo, ou no Rio, ou em Minas. Tem sexo, domicílios que são de responsabilidade de mulheres são mais vulneráveis. Tem cor, domicílios que são de responsabilidade de pessoas de cor parda ou preta são mais vulneráveis, que comprovam o que a Maria Emília falou do preconceito, né? Da desigualdade étnico-racial, assim como a desigualdade de gênero. E, muito importante, domicílios onde o responsável tem baixa escolaridade são mais vulneráveis. Isso revela a importância da escolaridade. E, por fim, a situação paradoxal de famílias rurais, que, a despeito de poderem, em princípio, produzir seu próprio alimento, não conseguem. E elas ali também existe a convivência com a fome. É um panorama impressionante, né, Elizabeth? Eu acho que também é importante a gente trazer uma reflexão aí sobre essa tendência que temos no Brasil de naturalizar a fome e pensarmos, bom, em função da pandemia, naturalmente a fome vai aumentar, em função do desemprego, naturalmente a fome vai aumentar, como se não existisse a possibilidade contrária de, justamente por conta da pandemia, investir para que isso não ocorra, para que as pessoas possam ter acesso à alimentação, né? Esse falso dilema de que ou se faz uma coisa ou faz outra, como a gente conversava aqui no intervalo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Isso é bem importante, né? Porque é uma mentira que foi repetida por tantas vezes que os menos atentos consideram que ela é uma verdade, né? Que há uma contradição entre o investimento público, a estabilidade ou o bom funcionamento da economia e o controle da pandemia. Tem um estudo de um grupo de economistas e cientistas sociais da Universidade de Oxford, que eles lançaram um livro há pouco tempo, e a Abrasco traduziu, chama-se... Eles fazem um estudo em vários países quando eclodiu aquela crise importante que começa nos Estados Unidos e vai para a Europa, e eles mostram que aqueles países que mais investiram em políticas sociais, aonde a sua população, mesmo diante de uma crise econômica intensa e grave, as políticas sociais se mantinham para que as condições de vida não se deteriorassem, foram aqueles países que melhor saíram da crise. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é que você reuniu o pior dos mundos. Você reuniu uma pandemia severa, que tem um desenvolvimento absolutamente desconhecido. Cada dia você conhece mais, é uma primeira onda, é uma segunda, é uma possível terceira onda. São variantes do vírus que têm comportamentos distintos, que passam a ter maior letalidade ou maior virulência, enfim. Nós estamos aprendendo no caminho. Agora, há regras que são básicas e que nós nunca colocamos em funcionamento. Primeiro, um distanciamento social realmente efetivo. Agora, não dá para pensar num distanciamento social efetivo num país pobre e desigual como o nosso, se você não garante que as pessoas possam ficar em casa. E como que elas podem ficar em casa? Elas precisam ter uma renda garantida para que elas possam pagar suas contas, né? Ou então a gente tem que abrir mão do pagamento, por exemplo, de serviços de eletricidade, de água, etc. Eles precisam ter recursos para comprar comida, porque senão é uma grande balela.
né? Então, a questão da luta pelo auxílio emergencial, que foi uma luta da sociedade civil dentro do Congresso Nacional, que garantiu pelos meses de 2020 o valor de R$600, que está longe de ser suficiente, mas certamente é muito melhor do que o valor atual. Esse intervalo que houve entre dezembro e agora, o pagamento do auxílio emergencial, como que essas famílias sobreviveram? Então, o que acontece? Quando nós pudermos falar que a pandemia está controlada, qual é o país que nós vamos ter? Quais são as condições dessas famílias, dessas pessoas, desses homens, mulheres, idosos, crianças, poderem retomar a sua vida, reconstruir tudo que foi destruído? Então, a economia hoje tem que olhar que ela tem que manter a nossa sociedade, e a grande parte da sociedade, que é aquela que precisa que as políticas públicas funcionem, não por benesse, mas por obrigação do Estado, para que a gente possa retomar o nosso cotidiano econômico, social, cultural, etc., em condições mínimas. Nós vamos estar esfacelados quando, bom, eu espero que a gente possa falar que essa pandemia está controlada em algum momento. Agora, que país que nós vamos ter na mão? Qual é o tempo que nós vamos precisar para recuperar tudo isso? Qual é o tempo? É isso que deixa todo mundo, todos nós, apreensivos, né? Maria Emília, eu queria te deixar primeiramente à vontade para comentar as falas do Renato e da Elisabetta, sobre o inquérito também que o Renato trouxe anteriormente, e queria acrescentar, para uma análise sua, essa importância de se pensar a nutrição nesse momento, né? Porque quando se fala em redução da mortalidade, parece que são coisas dissociadas, basta a vacinação, basta ter acesso ao hospital, quando, na verdade, essa população que não está tendo acesso a alimento é uma população muito mais vulnerável a ter um agravamento da Covid, né? Sim, a respeito do inquérito, da explicação que já trouxe Renato, eu queria acrescentar que o resultado do inquérito nos faz muito sentido de alerta, e agora teria um passo bastante importante, que seguramente vai ser feito, que é esse de entender de forma mais concreta, as diferenças dos indicadores, né, da insegurança alimentar grave, da fome, segundo esses parâmetros que o Renato disse. Por exemplo, os indicadores lá mostram que há mais fome no norte. Isso significa que nós precisamos associar, nas explicações sobre a origem da fome, os fatores de ordem ambiental, agrário e as políticas específicas de alimentação. É preciso entender que a alimentação, ela só pode ser compreendida, ou a ausência dela, se nós fizermos essas análises que articulam mais esses indicadores. Eu estou dizendo isso porque o norte, nesse momento, as populações que lá vivem estão dentro de um cerco. O cerco está se fechando para as populações. E é preciso considerar que dentro da negociação, por exemplo, em relação à questão climática, há a proposta do atual governo de privatização de unidades de conservação, tornando invisível as populações que lá estão. São os povos indígenas, as comunidades tradicionais que nos garantem esses alimentos que vêm do que há na floresta. E quero lembrar que a ruptura de alguns programas que existiam, a desconstrução deles, afeta também essas populações. Por isso que eu digo que o cerco cresce de várias maneiras. Por quê? Estão negociando, é como se a floresta fosse uma moeda de troca em relação à questão climática. Crescem os desmatamentos, cresce a grilagem de terras. Nesse momento, o Legislativo está voltando a colocar em pauta um projeto de lei, o 510, que significa grilagem de terras. Nós temos no Brasil atualmente um processo de mercantilização das terras públicas que é assustador. Nós estamos vivendo um período sem limite, cerca de 60 milhões de hectares estão em jogo hoje para serem apropriados pelo mercado. Isso significa expropriar os meios de vida dessas populações. Então, estudar por que a fome hoje é maior no norte, inclusive do que o nordeste, nos leva a pensar o que está acontecendo com as populações, com o meio ambiente, com esse processo crescente. O Brasil virou um lugar para expandir a fronteira agrícola hoje, e independente se tem ou não população. Então, esse processo é extremamente grave. Assim como, se a gente vai para o Nordeste, nós tínhamos a construção de uma política exitosa,
o programa 1 milhão de cisterna, o programa Uma Terra, Duas Águas, né? Tanto para a água para o consumo humano, como também para a produção. E esse programa, esses programas que se traduziram, né, na proposta de convivência com o semiárido, é uma construção histórica importantíssima. Rompeu-se com aquela visão e prática da indústria da seca, da tutela aos agricultores e agricultoras, por uma formulação baseada na visão de estoque, de autonomia, do direito humano à alimentação dessas populações. Não há recurso, está paralisado o programa. Então, nós precisamos... E, por último, quero dizer também que a fome no meio rural, olha, vejam, nós vínhamos de uma história recente com um plano de safra específico para a agricultura familiar. Não há mais. Aliás, é bom lembrar que, além de ter extinto o CONSEA, foi extinto também o Ministério de Desenvolvimento Agrário. É como se houvesse uma perspectiva, um projeto político de extinção da existência social desses agricultores. Tanto é que o ano passado havia um projeto de lei, o 735, que ao se transformar, que foi aprovado no Congresso e que chegou no Executivo e com a lei 14.048, se não me falha a memória, e foi praticamente todo vetado. O que foi vetado ali? Foi vetado o direito ao fomento para a produção de alimento, de crédito específico para a agricultura familiar, de um auxílio emergencial, porque ele não foi garantido na lei de auxílio emergencial. Enfim, é gravíssimo. Nós não podemos admitir, temos que pensar que a interrupção, a destruição de políticas significa a ameaça permanente à vida. Então, é uma política de morte, temos dito e repetimos, e entender que os problemas... Agora, você também perguntou sobre a questão nutricional. Nós temos uma mudança muito grande do perfil nutricional no Brasil. Assim como cresceu a fome, cresce também a obesidade e o sobrepeso. E isso tem origem na mudança do padrão alimentar, do consumo maior daqueles produtos alimentícios que chamam ultraprocessados, que nós nem dizemos que é propriamente alimento, porque são tantos os produtos químicos que nós não perde-se a explicação de que alimento é esse, né? E sabemos que a obesidade e o sobrepeso são ligados, então, à má alimentação, por isso que insistimos desde o início da conversa sobre o que representa a segurança alimentar e nutricional. Então, estamos cada vez mais longe da soberania alimentar, assim como também essa violação permanente de direitos nos afasta cada vez mais também da democracia. Nós estamos diante de um flagelo, de um dilema, e é preciso que a sociedade se movimente com uma solidariedade ativa e que não só continue manifestando a sua solidariedade durante a pandemia, mas que seja capaz de exigir cada vez mais com uma voz alta que o governo faça políticas em defesa da vida e dessas populações, dos agricultores e agricultoras, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, que nos garantem a diversidade alimentar. Obrigada. Nós estamos chegando no finalzinho do programa e nós temos menos de 3 minutinhos, mas eu queria uma última palavra de cada um de vocês, fazendo aí uma percepção que vocês tenham para o futuro, caminhos a seguir. Assim, eu acho também nós da comunicação, até trazendo dessa fala da Maria Emília, a gente precisa trazer caminhos que podem ser seguidos, né? Além da denúncia, além do retratar uma realidade difícil. Então, eu queria pedir para vocês trazerem propostas do que seria possível para fortalecer a agricultura familiar e fazê-la chegar a quem precisa. Renato, começo com você. É um desafio forte. Eu antes quero reafirmar a importância de que se retome imediatamente o auxílio emergencial e com valor significativo e que, como perspectiva de futuro, institucionalizar a ideia de uma renda básica de cidadania. Isso tem relação, isso é uma questão de direito, as pessoas têm que ter o direito de estar protegido contra a fome, não importa a circunstância pessoal ou familiar que esteja vivendo. Isso tem relação com a sua pergunta, por quê? Porque as possibilidades da agricultura familiar estão fortemente determinadas pela desigualdade social. Quanto menos desigual um país, quanto mais as famílias e indivíduos que têm uma condição de renda menor tiverem ampliado a sua capacidade de acesso a bens, elas vão acessar alimentos e vão acessar, e se espera, né, e aí que vem o terceiro ponto, alimentos, uma alimentação
adequada e saudável, a comida de verdade, como nós gostamos de dizer. E terceiro, esta conexão entre a população e os agricultores, ela não é automática. Nós temos muitas iniciativas no Brasil, mas sem apoio público, inclusive das administrações locais, municipais, estaduais, ela não se consolida. Nós temos que ter estratégias muito próprias para fazer com que a produção que vem da agricultura familiar, uma produção de alimento adequado e saudável, chegue a esses setores. Hoje, infelizmente, ela ainda é muito limitada a setores que têm maior poder aquisitivo, né? E para chegar nessas populações que são mais vulneráveis, é preciso muita política pública e muita estratégia. Vamos lá, torcer. Elizabeth e Maria Emília, eu quero ouvi-las, mas o meu tempo já estourou. Queria que vocês dessem uma última palavrinha bem rapidinha. Quero dar só já que você perguntou a respeito também do papel da mídia, da comunicação, a mídia tem dado muito destaque às ações de solidariedade e elas precisam realmente ser destacadas, porque se não fossem elas, talvez a situação fosse muito pior. Mas é importante também que a mídia preste atenção no que está acontecendo aos poucos programas públicos que sobreviveram ao desmonte. Por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nesse momento, no Congresso Nacional, tem um conjunto de projetos de lei que querem descaracterizar completamente o programa, no sentido de lobbies de setores produtivos, leite, carne suína, etc., o Congresso Nacional quer montar o cardápio da alimentação escolar não baseada na qualidade ou nas necessidades ou na produção local. Querem montar o cardápio a partir do lobby que eles representam. Então, é importante também denunciar o que está acontecendo com o desmonte das políticas e aquelas que conseguiram sobreviver, como ainda os setores econômicos continuam tentando destruí-las. Maria Emília, bem rapidinho, por favor. A Articulação Nacional de Agroecologia fez um levantamento no país e identificou cerca de 700 iniciativas no plano municipal, iniciativas positivas que dialogam com a segurança alimentar e nutricional e com a agroecologia. Isso, e o reconhecimento em cerca de 500 municípios no país. O meu convite a quem está nos ouvindo, à imprensa, é que conheça e nos apoie na continuidade dessa luta, não só para que essas políticas continuem sendo executadas no plano local, como também que elas sirvam de exemplo para se expandirem pelo país. E também quero chamar a atenção para quem está nos ouvindo, para que, conhecendo seus representantes no Legislativo, batalhem para que um novo projeto de lei 823, que retoma e atualiza as propostas em defesa da agricultura familiar que produz os nossos alimentos, que isso seja aprovado lá no Congresso e que o Executivo finalmente também não vete, porque quando diz o Executivo ano passado que era inconstitucional essa proposta, significou que o Executivo está repetindo alto e bom som que está contra o direito humano à alimentação. Por isso que a nossa luta continua. Muito obrigada. Informações preciosas, eu que te agradeço. Maria Emília, Elizabeth, Renato, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. E obrigada a você pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Até lá.